A graça e a paz, meus queridos irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Que bom estar aqui com você mais uma vez, mais um domingo, mais uma oportunidade de cultuarmos a Deus aqui nesses canais de comunicação que são o YouTube e o Instagram. Eu agradeço a você por parar um pouquinho, por dispensar um pouco do seu tempo para acompanhar essa mensagem, essa palavra, esse momento aqui de oração que nós teremos na presença de Deus. E eu peço a você que nos ajude a compartilhar esse conteúdo. Toda vez que você deixa o seu like, toda vez que você coloca o seu comentário ou que você compartilha o link dessa transmissão com os seus contatos, você está ajudando a gente a divulgar ainda mais a palavra de Deus. Nós estamos esse ano com 2 milhões de inscritos no YouTube, 140 mil no Instagram e nós temos como meta alcançar 3 milhões esse ano no YouTube e 200 mil no Instagram. Então, eu peço a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreva. Procura lá, Minuto com Deus. Nós temos 3 canais. Minuto com Deus, Pastor Edivaldo Oliveira e o Minuto com Deus Animações. Se inscreva nesses canais que você está ajudando a gente. E no Instagram, procura Minuto com Deus 1 e segue a gente lá no Instagram. Amém? Em nome de Jesus. Para você ajudar a gente a impulsionar ainda mais essa transmissão, eu peço sempre que você escreva nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Coloque essas coisas aí nos comentários. Você vai já, dessa forma, você está nos ajudando a promover esse conteúdo que é exclusivamente cristão e tem abençoado muitas vidas para a glória de Deus. Eu sempre peço também, caso você possa e queira, nós temos uma conta jurídica, nós temos o Pix, temos o Apoia-se e você também pode se tornar membro do canal. Amém? Esse é o momento em que eu dou os recados, os avisos. E eu gostaria de iniciar compartilhando a palavra de Deus com você, uma breve reflexão antes de nós entrarmos na mensagem. Eu quero compartilhar uma reflexão com você que está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Diz assim a palavra do Senhor: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ao longo dos dias, por nós estarmos tão atarefados e distraídos com milhares de coisas, nós corremos o risco de deixar a parte mais importante de todas passar despercebida. O momento que temos com Deus. Conseguimos ficar horas diante da tela de um celular ou diante da TV assistindo uma série ou um filme, porém a maioria de nós tem dificuldade de tirar alguns minutos do dia para falarmos com Deus. Ter um tempo de qualidade com o Senhor é um exercício da nossa fé e da nossa espiritualidade. E é por isso que muitos têm dificuldade em fazer isso e não sabem por onde começar. Você já tentou se exercitar por conta própria? É difícil, é cansativo, parece que dura mais tempo do que o normal. E nós ainda ficamos sempre com a sensação de que estamos fazendo tudo errado. A mesma coisa é a nossa vida com Deus.
É importante que sempre nos lembremos que não existe um padrão para falar com Deus, mas existe um jeito certo de ouvi-lo, que é através da palavra dele. Nós vemos pessoas fervorosas, com vocabulários extensos, orando de uma forma incisiva e potente, e acreditamos que se existe uma oração correta, é aquela. Só que Mateus 6 nos mostra que as coisas podem ser mais simples do que parecem. Após esses momentos diários com Deus, a nossa força é renovada. O nosso espírito e a nossa mente são fortalecidos e conseguimos seguir para os desafios diários que a vida nos traz. Não espere a hora certa para começar esse exercício de fé. Não espere o momento certo para falar com Deus ou para ouvir a voz dele. Se você acordou e está vivo, significa que há uma nova chance de se conectar com o Senhor e fazer com que o seu relacionamento com ele cresça ainda mais, dia após dia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa mensagem eu tirei aqui desse livro, O Seu Tempo é Agora. É o novo livro devocional que nós acabamos de lançar esse mês e está à venda no site da editora UP Books, que está na descrição desse vídeo. Então, se você ainda não adquiriu o seu, corre lá e faça o seu pedido, editora UP Books, e você vai receber esse livro. E aproveitando, eu queria comentar também a respeito desse livro aqui, olha. Esse livro aqui chama-se Casamento Firmado na Rocha. É um livro que eu escrevi junto com a minha esposa, com muito carinho. Ele tem o prefácio aqui do pastor Josué Gonçalves. O pastor Josué escreveu algo especial sobre esse livro. E as lições contidas aqui são lições que vão fortalecer o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, que vão ajudar você na caminhada com a sua família, que muitas vezes, por causa das circunstâncias, das crises, é uma caminhada árdua, difícil. Esse livro vai ajudar você. Então, quando você entrar no site da editora UP Books, procura esse livro aqui também, Casamento Firmado na Rocha. Ele vai transformar o seu relacionamento. Ele é um livro que tem uma base teológica e teórica muito aprofundada, mas que a cada capítulo ele apresenta uma proposta de uma atitude prática que pode transformar a sua família, o seu lar. E eu tenho certeza de que eu vou ouvir muitos testemunhos aqui, eu vou ler muitos testemunhos de transformação conjugal a partir do momento em que os casais se dispuserem a ler e colocar em prática as lições que estão contidas aqui. Então eu convido você a adquirir também esse livro, Casamento Firmado na Rocha. Está no site da editora UP Books. Amém? Eu agradeço a todos que estão entrando aí na transmissão, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Permaneça aqui, ouça essa mensagem até o final. É uma palavra breve, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar de uma forma profunda ao seu coração, assim como ele falou ao meu coração. Amém? O tema dessa mensagem é Sonhos Restaurados. Sonhos restaurados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mencionar aqui, antes de começar a mensagem, algo que é importante. Deixa eu só tirar o som do meu celular aqui, do meu computador, para não atrapalhar. E verificar aqui a qualidade da transmissão. Eu quero que você me diga se o som está ok para você, se o som está chegando de forma perfeita aí, para você que está acompanhando.
pelo Instagram e pelo YouTube. Comente aí, por favor, se o som tá ok para você. Agradeço ao Kleber Eduardo pelo Superchat. É uma outra forma de abençoar, né, de ajudar esse ministério. É o Superchat que fica aberto lá no YouTube e você tem o seu comentário destacado. Que Deus te abençoe, Kleber. Multiplique na sua vida, no nome de Jesus. Ok, o pessoal está falando que tá ok. A irmã Vera, irmã Shirley, o Éder Mateus, grande amigo. Deus abençoe você, Éder, sua família. Amamos vocês de coração. Saudades de todos vocês. E em breve vamos fazer aquele churrasco, né, prometido. Vamos juntar aí as duas famílias e vamos comer aquele churrasco, no nome de Jesus. Ronaldo Paixão, Ronaldo tá ali também, meu primo abençoado, meu intercessor. Deus te abençoe, Ronaldo. Um abraço para você, para a Érica e para as crianças aí. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Hoje é dia 16 de janeiro. Talvez você assista essa mensagem em outra ocasião, em outro momento, porque ela fica gravada no YouTube, no Instagram. Mas hoje eu estou transmitindo no dia 16 de janeiro. E hoje é o dia do nascimento de um homem chamado Martin Luther King. Se ele estivesse vivo, ele hoje estaria completando 93 anos de idade. Martin Luther King foi um pastor batista, um ativista político, defensor da igualdade racial, numa época em que os negros eram bastante perseguidos e discriminados, né, de uma forma muito veemente. Havia uma segregação muito radical nos Estados Unidos e que era aceita, era tolerada pela sociedade, era considerada como algo normal. E o pastor King, ele se tornou a figura mais proeminente e ele foi líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, de 1955 até 1968, quando ele foi assassinado. Ele é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos, só que através da não violência, porque ele era um homem cristão, temente a Deus, né? Tinha crenças cristãs, e ele acreditava em uma forma de protesto sem a violência. Em 1955, ele liderou o boicote ao ônibus da cidade de Montgomery. Qual que era o objetivo desse boicote? Era se opor à política que era praticada de segregação racial no transporte público daquela cidade. O que estava acontecendo? Os negros não podiam se assentar ao lado dos brancos dentro dos ônibus. Olha que coisa terrível. E os negros eram obrigados a se levantarem se entrasse um branco dentro do ônibus e tivesse um negro assentado, o negro era obrigado a se levantar e a dar lugar para a pessoa branca. Então, o Luther King, ele liderou esse movimento pacífico dizendo o seguinte, olha, já que eles não querem nos ouvir, que eles continuam com essa atrocidade, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos pegar ônibus. Os negros passaram a não andar de ônibus. Eles iam a pé ou eles se locomoviam de bicicleta. Só que isso fez com que houvesse um grande déficit no sistema de transporte local. As empresas de transporte passaram a lucrar muito menos. E isso teve uma repercussão tão grande que levou a Suprema Corte dos Estados Unidos a declarar que a segregação que acontecia no ônibus era inconstitucional. Então, esse é um dos melhores exemplos que eu encontrei aqui para mostrar como que o Luther King era um ativista, mas ele não promovia a violência, porque ele era um homem de Deus, ele abominava a violência, e o Espírito Santo dava a ele estratégias para lutar de uma forma pacífica pelos seus ideais.
E por que eu estou falando isso? Pastor, você falou que a mensagem era sobre sonhos restaurados. É sobre isso que eu quero falar. Porque em agosto de 1963, o pastor Martin Luther King fez o seu mais famoso discurso, que é intitulado Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. E o sonho de Martin Luther King, compartilhado nesse discurso, que deve estar registrado aí, se você procurar no YouTube, no Google, você vai ver esse registro desse discurso dele, deve ter uns 17 minutos. O sonho dele era fundamentado na liberdade e na igualdade. E nesse discurso, ele expressa a vontade que ele tinha de que os seus descendentes, que também eram descendentes de escravos, e os filhos dos donos de escravos pudessem viver em harmonia, de forma que as crianças pudessem herdar uma nação que não julga as pessoas pela cor da sua pele, mas que se interessa pelo conteúdo do seu caráter. Esse era o sonho de Martin Luther King. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos através dessa resistência sem violência. Eu estou fazendo toda essa introdução aqui na mensagem porque hoje eu estou falando a respeito de sonhos. Sonhos restaurados é o tema dessa mensagem. Eu quero ler com você um texto que está nas Escrituras, que está no livro de Atos, Atos capítulo 2. Eu quero ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 4. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles se reuniram num salão que ficava no andar de cima de uma casa, um lugar muito amplo. Eu estive lá nesse lugar quando eu fui em Israel, é um lugar muito grande, cabe muitas pessoas, e eles estavam reunidos ali nesse lugar. Eram aproximadamente 120 pessoas, é o que diz o relato bíblico. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Veio um som do céu, e aquele som preencheu aquele cômodo ali onde eles estavam. E viram, eles primeiro ouviram, depois eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha que visão tremenda, olha que experiência maravilhosa, irmãos. Eles estavam ali reunidos e, de repente, um som como se fosse de um vento impetuoso invade o lugar, e agora eles viram línguas como se fossem línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aquilo foi o batismo que eles tiveram do Espírito Santo. Jesus havia sido morto, 3 dias depois ele ressuscitou, ele andou entre os discípulos e ele subiu aos céus. Mas com a subida de Jesus, veio sobre a terra o Espírito Santo, e ele está conosco até hoje. Ele habita em nosso coração, ele fala conosco, ele nos capacita a entender as Escrituras, ele nos capacita a termos uma vida de santidade. O Espírito Santo naquele momento encheu a vida daqueles homens. E eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Cada um falava numa língua diferente da sua língua, mas todos se entendiam. Cada um entendia o que o outro estava falando, embora estivessem falando línguas diferentes.
Aleluia. E aí, eu vou pular aqui para o verso 17 e 18, mas antes uma breve explicação para você entender esse contexto. Algumas pessoas, quando viram aquilo, aquela manifestação, quando viram aquelas pessoas falando, cada um em uma língua diferente, disseram assim: esses homens aí estão bêbado. Esses caras tomaram, foi uma, e estão tudo chapado. Eles falaram isso. Mas aí a palavra do Senhor diz que Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e começou a explicar o que estava acontecendo. E no verso 17 e 18, Pedro disse assim: olha, isso está só cumprindo a palavra que já havia sido profetizada por Joel. Isso está acontecendo porque a profecia está se cumprindo. Olha o que ele diz no verso 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então o apóstolo Pedro estava mencionando o profeta Joel, que escreveu lá no capítulo 2, no versículo 28 do seu livro, exatamente isso. Se você conferir lá, Joel capítulo 2, versículo 28, você pode dar um pause aí no vídeo e conferir lá. Lá no Antigo Testamento já estava previsto que isso iria acontecer. Olha o que Joel diz lá. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Eu quero que você pare e pense por alguns instantes qual é o seu maior sonho. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar aí. Qual é o seu maior sonho? E você pode escrever aqui nos comentários, se você quiser, qual é o maior sonho que você tem. Não importa, irmão. Algo que você tem como um desejo muito forte, algo que você gostaria que se realizasse na sua vida. Por mais que pareça impossível, mas pela fé, eu desafio você a escrever aqui nos comentários. Eu estou falando sobre sonhos restaurados. Sonhos restaurados. Qual é o seu maior sonho? Escreve aí. Estou dando um tempinho para você escrever. Algumas pessoas vão ler depois os seus sonhos e muitos serão motivados e inspirados também a correr atrás dos seus sonhos. Eu quero que você saiba que nós servimos a um Deus que restaura sonhos. Talvez nesses últimos anos, por causa da crise mundial, da pandemia, por causa das sequelas que nós tivemos, tanto as sequelas físicas como as sequelas emocionais, as sequelas financeiras, muitas pessoas deixaram de sonhar. Muitas pessoas passaram a enxergar os seus sonhos distantes demais. Elas simplesmente desacreditaram. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor quer trazer de volta à sua mente o seu sonho. Deus quer tirar da gaveta aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade que você tinha. Ele quer trazer à tona novamente e quer te dar ferramentas para que você consiga vencer as etapas que estão aí diante da sua vida, passar pelos processos que Deus conduzir você através do Espírito Santo e permitir, pela vontade dele, que você alcance os sonhos que você tem buscado, aquilo que você tem sonhado.
Deus é um Deus que restaura sonhos. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos no nosso coração o Espírito Santo. Isso é um ensinamento que está nas Escrituras. Quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e entrega a sua vida a Ele, o Espírito Santo vem habitar no seu coração. E isso que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, acontece conosco. Nós somos cheios do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, olha, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o amor dele em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Só que tem pessoas que acham que a única coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso sim. Mas ele não age somente dessa forma. Algo que Deus faz em nós através do Espírito Santo é nos devolver os nossos sonhos. Deus nos faz sonhar novamente. E eu acho interessante esse texto, né? Aquilo que Joel profetizou e que Pedro ratificou, que ele diz que os velhos terão sonhos, os velhos sonharão. Seria muito fácil você chegar para um jovem e dizer que ele pode sonhar. Ou dizer, você pode voltar a sonhar, jovem. Porque afinal de contas, irmãos, um jovem tem toda uma perspectiva de vida muito grande pela frente. Ele tem muitos anos ainda. Então, é fácil dizer assim, um jovem é sonhador. Claro, ele ainda não experimentou fracassos, decepções, perdas, traições. Mas dizer que os velhos terão sonhos aí só através do Espírito Santo de Deus. O jovem tem vigor, tem saúde, mas o profeta Joel escreveu que os velhos terão sonhos, mostrando para nós que para Deus nada é impossível. O Espírito Santo nos convence do pecado e ele nos mostra que nós temos que buscar uma vida santa. Ele nos revela a justiça de Deus, mostrando que Deus é amor, mas que também é justo. O Espírito Santo nos traz o entendimento de que um dia haverá o juízo e que o mesmo Deus que um dia foi réu, o mesmo Jesus, aliás, que um dia foi réu, que foi condenado injustamente em nosso lugar, voltará como juiz. E todos nós estaremos sujeitos ao seu governo. O profeta Isaías diz que o governo está sobre os ombros de Jesus. Então o Espírito Santo faz essas coisas, mas além disso, o Espírito de Deus nos devolve a capacidade de sonhar novamente. E é isso que Deus vai ministrar ao seu coração hoje. Deus está dizendo através do Espírito Santo que você pode voltar a sonhar. Pastor, você não sabe como que está a minha vida, como que a minha família arrebentou, como que minha saúde complicou demais, como que as minhas possibilidades se esgotaram. Deixa eu falar algo para você. Quando se esgotam as nossas possibilidades, nós clamamos, nós recorremos a um Deus que opera na impossibilidade. Deus não é Deus de possibilidades, Deus é Deus de impossibilidades. Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Quando não há recursos, Deus faz um milagre acontecer. Amém? Creia nessa palavra, receba essa palavra em seu coração, no nome de Jesus. Não importa, meu irmão, minha irmã, como que a sua vida esteja. Deus é capaz de operar grandes coisas em você e através de você. Amém? No nome de Jesus, receba essa palavra. Pela fé, receba essa palavra. O sonho que você colocou aí
Para você pode parecer distante e impossível, mas para Deus, Ele pode conceder isso num piscar de olhos. Os discípulos estavam agora sem Jesus. E a ordem de Jesus tinha sido assim: olha, vocês irão pelo mundo inteiro pregando a minha palavra, sendo testemunhas de mim. E aí os discípulos olhavam um para o outro, falavam: meu Deus, como é que nós vamos arrumar? Se o próprio Jesus foi morto numa cruz, o que é que nós vamos fazer? Mas as palavras de Jesus tinham sido assim: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então a autoridade estava sobre ele. Aquilo que era impossível aos olhos dos discípulos, porque eles olhavam para os seus próprios recursos, para a sua impossibilidade, Jesus então enviou o Espírito Santo, mostrando para eles assim: olha, vocês têm um poder ilimitado que foi dado pelo Pai. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus está hoje do meu lado. Não somente do meu lado, Ele está dentro de mim e dentro de você. Através do Espírito Santo que opera em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos devolve a capacidade de sonhar. Porque a capacitação não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Agora eu quero falar sobre essa restauração dos sonhos. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós sonhamos apenas para nós mesmos. Não é pecado você sonhar em ter uma casa, em ter um emprego melhor, em ter um casamento abençoado, em ter o seu filho na presença de Deus. Não é pecado essas coisas. Só que muitas vezes nós limitamos os nossos sonhos aos nossos próprios benefícios. Nós sonhamos apenas para nós mesmos. Os nossos sonhos são individuais. Por isso, muitos deles não estão alinhados com a vontade de Deus. Alguns sonhos que nós temos representam mais a nossa própria vontade, a satisfação dos nossos desejos e dos nossos caprichos, mais do que a vontade que Deus tem para a nossa vida. Eu vou explicar isso aqui. Quando eu falo de restauração de sonhos, eu estou falando daqueles sonhos que vão glorificar o nome do Senhor, aqueles sonhos que estão alinhados com a vontade de Deus. Por exemplo, quando José sonhou, depois eu convido você a ler o livro de Gênesis. A partir do capítulo 37, conta a história de José. Quando José teve um sonho, ele se viu governando seus irmãos. Então o sonho de José era reinar sobre os seus irmãos. Mas nós vemos ao longo do relato bíblico que os sonhos de Deus para José não era somente que ele governasse, mas que ele servisse como um instrumento de bênção para a sua nação. Ocupar a posição de governador no Egito era apenas uma ferramenta de Deus para que o sonho de abençoar Israel fosse concretizado. Vocês estão entendendo? Eu estou especulando aqui, né? Os teólogos podem me crucificar aqui, mas eu penso que num primeiro momento, quando José teve um sonho, o que ele viu foi ele reinando sobre os seus irmãos. E ele relatou isso, ele contou para o seu pai, para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho e eram 11 feixes, e esses 11 feixes se curvavam diante de mim. Então José entendeu que eu vou governar sobre os meus irmãos, eu vou ser o maior entre os meus irmãos. Talvez José tenha compreendido de forma errada aquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes é isso que acontece conosco. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós oramos e não somos atendidos porque nós fazemos da oração uma ferramenta
para alimentar os nossos próprios desejos. Só que eu tenho que pensar, não de forma individual, mas eu tenho que pensar naquilo que glorifica o nome de Deus e o reino de Deus. E é isso que Deus está querendo nos dizer hoje. Antes de restaurar os sonhos, Deus vai te dar também uma visão correta do reino, de quem é Deus, de quem é você, de como a sua vida pode abençoar outras pessoas. Por exemplo, no começo aqui dessa transmissão, eu falei algo para você que você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Como? Compartilhando essa mensagem para outras pessoas. Então, aquilo que eu recebo de Deus, quando é um sonho de Deus, quando é algo que vem da parte de Deus, não é somente para mim, é para abençoar outras vidas. É para estender a nossa tenda. É para alargar a nossa tenda. Porque através da sua vida, outras vidas podem ser abençoadas. Então, se você tem sonhado somente para você, se você tem limitado os seus sonhos somente para a sua própria satisfação, a primeira coisa que Deus quer fazer hoje é te revelar que os sonhos que Ele tem, eles vão abençoar a sua vida. Sim, José foi abençoado. Ele teve que passar por um processo, um caminho longo, mas milhares de vidas foram abençoadas através dele. Eu não estou dizendo que todos serão governadores, mas se você conseguir, através da sua vida, abençoar a sua casa, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, querido, querida, isso já foi assim algo grandioso que Deus operou. Nós temos sonhos que muitas vezes não glorificam o nome de Deus. São sonhos saudáveis, legítimos, mas que não glorificam o nome de Deus, servem simplesmente para nos alimentar. O sonho de Martin Luther King não era ganhar o prêmio Nobel. Ele não fez aquele discurso pensando em ganhar o prêmio Nobel. O sonho dele era viver num país mais justo. O sonho dele era que os seus filhos herdassem um mundo que não julgasse as pessoas pela cor da sua pele. E certamente esse sonho estava alinhado com os sonhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga as pessoas pela posição que elas ocupam, pela cor da sua pele, pelo grau de instrução que ela tem. Deus não julga dessa forma. Portanto, quando eu falo sobre restauração de sonhos, eu quero que você peça ao Espírito Santo que os seus sonhos não sejam somente restaurados, mas sejam alinhados com o propósito de Deus. Isso é o mais importante. Pode ser um grande sonho, um pequeno sonho, mas que ele esteja alinhado com o propósito de Deus. Tem pessoas que sonham em ter um emprego melhor. No dia em que Deus abrir as portas de um emprego melhor para você, do dia que Ele te colocar numa posição melhor, o nome dele será glorificado. Porque tem pessoas que não podem ocupar um carguinho que ele já acha que ele é o rei da cocada branca. Você já viu pessoas assim? A pessoa era simples, era humilde, colocou ele numa posição de liderança. O cara se transformou. Então, talvez aquilo não fosse o sonho de Deus se concretizando na vida dele. Porque ele passou a usar a sua promoção em benefício próprio, para subjugar as pessoas. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus coisas das quais nós ainda não estamos preparados para receber. Talvez, e aqui eu estou conjecturando, eu estou especulando, talvez se José tivesse sido colocado como governador no Egito, antes de passar pelo processo de preparação pelo qual ele passou, talvez se ele tivesse sido colocado sem antes passar pelo poço, que ele foi jogado numa cisterna, sem passar pela prisão, pela injustiça,
talvez ele não teria sido um rei, um governador, digo, justo como ele foi. Outro exemplo aqui, que Deus me trouxe à memória. Enquanto Davi era pastor de ovelhas, naquele tempo em que ele era pastor de ovelhas, ele foi ungido como rei pelo profeta Samuel. Lembra disso? Que Samuel foi na casa de Jessé e mandou trazer todos os filhos. E quando ele viu o filho mais velho, alto, né, espadaúdo, musculoso, né, ele falou, esse deve ser o rei. E Deus falou com ele, não, você tá enxergando como as pessoas enxergam. Eu não enxergo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E Davi, quando era ainda pastor de ovelhas, quando ele estava exercendo a simples função de pastor de ovelhas, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Você acha que Davi fez o quê? No dia que ele foi ungido rei, ele jogou o cajado fora e foi lá ocupar o trono? Não, irmão, ele passou pelo processo. Certamente aquela unção derramada sobre ele pelo profeta Samuel despertou nele o sonho de se tornar rei. Mas para que aquele sonho se realizasse, ele teve que enfrentar um gigante. Ele teve que enfrentar a rejeição de Saul, a desconfiança de Saul. Saul falou assim, não, você é muito novo, você é um menino. Ele enfrentou o desprezo dos seus irmãos. Os irmãos repreenderam ele por estar ali observando a guerra. Ele teve que enfrentar os olhares de julgamento da sua esposa Mical depois. Ela repreendeu o seu comportamento quando ele dançava de felicidade por causa de uma vitória que ele havia conquistado. Então, antes que Davi se tornasse aquele rei proeminente que é mencionado no Antigo Testamento, ele teve a sua visão de reinado modificada pelas circunstâncias às quais Deus levou ele. Deus é um Deus que restaura sonhos. Sim, você pode tomar posse dessa palavra, mas o que você tem que examinar no seu coração é quais sonhos que ele restaura. Quais sonhos Deus restaura em minha vida? Se os meus sonhos forem apenas para minha própria satisfação, eu não garanto que eles vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Se os nossos sonhos são apenas para nossa própria satisfação, eu não garanto que eles vão se cumprir. Pode ser que durante a sua vida você conquiste algumas coisas pelo seu próprio esforço, por causa da sua dedicação, do seu comprometimento nos estudos, pela disciplina. Quantas pessoas conquistam as coisas por causa da sua disciplina? Por exemplo, o cara vai fazer um concurso. Aí, enquanto um está orando, ele só dedica o seu tempo à oração, o outro está estudando. E ele estuda todas as questões, todas as matérias que vão cair no concurso, e o outro está só orando. Ele está lá na campanha de oração. Toda quarta-feira, todo domingo, ele está lá na igreja orando para Deus abrir a porta da vaga do concurso para ele. E um está estudando. Qual dos dois você acha que vai passar? Aí eu volto aqui no meu raciocínio. Se for da vontade de Deus que esse irmão passe no concurso, o Espírito Santo vai mostrar para ele o seguinte, olha, você está orando, que bom que você está orando, glória a Deus por isso, ora e vigia, mas também se capacita, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você estudou. Deus é um Deus de milagres, mas não é um Deus de mágica, não, irmãos. Então, muitas pessoas podem conquistar as coisas pela sua dedicação, pela disciplina, em relação à sua atividade profissional, mas existem sonhos que dependem exclusivamente da ação de Deus em nós. E eles não estão relacionados, esses sonhos que eu estou falando aqui não estão relacionados a nenhum bem material, porque dessa terra nós não vamos levar nada,
não estão relacionados a reconhecimento humano, a título. São sonhos que glorificam o nome de Deus. Quem vai falar isso para você é o Espírito Santo, não sou eu não. Então, são sonhos que dizem respeito à nossa vida espiritual. Eles estão mais ligados ao nosso relacionamento com os nossos pais, com nossos filhos, a nossa paz interior, a nossa cura interior, a maneira como nós conduzimos a nossa família, como nos relacionamos com o nosso cônjuge. São sonhos que estão ligados ao nosso chamado ministerial, a nossa vida. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus que está registrada nas Escrituras. A maneira como Ele vai fazer isso na vida de cada um é um mistério para nós. Deus quer que você o conheça. A vontade de Deus é que você o conheça e tenha um relacionamento íntimo com Ele. Mas o caminho que você vai trilhar para que isso aconteça é imprevisível. Deus vai agir na minha vida de uma forma e na sua vida de outra forma. Eu vejo muita gente falando assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde que está esse versículo? Na verdade, não existe esse versículo na Bíblia. Tá? Essa passagem não existe na Bíblia. Mas Deus pode fazer isso sim. Deus pode se revelar a alguns através do amor. Por exemplo, quando uma pessoa para um pouco e olha para sua família, olha para sua esposa ou para o seu marido, para os seus filhos, e ali ela tem uma experiência com o Espírito Santo e percebe que tudo aquilo é uma dádiva de Deus. Ou quando alguém chega de manhã na janela e vê o nascer do sol, e ali o Espírito Santo ministra ao coração dele a grandiosidade do nosso Deus. Mas algumas pessoas só têm um encontro verdadeiro com Deus depois de experimentarem o sofrimento. Isso aconteceu com Jó, você lembra? Em Jó 42, depois de passar pelo sofrimento, depois de perder filhos, de ficar doente, de ficar financeiramente quebrado, Jó falou com Deus assim: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Quantas pessoas estão no Evangelho hoje porque, num momento de dor, correram para os braços de Deus? No momento da descoberta de uma traição, no momento em que tiveram que enfrentar um divórcio, ou que perderam alguém que eles amavam, um filho, um irmão, um parente, ou tiveram que enfrentar uma situação de enfermidade. Quantas pessoas estão no Evangelho hoje porque passaram pela experiência do sofrimento? Então, é muito lindo dizer que Deus vai restaurar os nossos sonhos, mas às vezes esse vai ser um processo doloroso. Talvez não é simplesmente ouvindo essa mensagem, ai, aleluia, Deus vai restaurar os meus sonhos. Às vezes não é só isso. Às vezes você vai passar por um caminho pelo qual você não gostaria de passar. José passou por um processo que eu não gostaria de ter passado, e eu creio que você também não gostaria. Mas ele tinha um sonho. E Deus tinha um sonho. E depois de tudo que ele passou, ele entendeu que desde o início tudo fazia parte do plano de Deus que foi traçado na vida dele. Salmos 139 diz que quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Então, os sonhos que Deus tem para você, Deus não estabeleceu agora. Deus estabeleceu antes que você viesse ao mundo. E se eles estão no propósito de Deus, eles vão se cumprir. Eu não estou dizendo que você não deva correr atrás das coisas que você deseja. Não é pecado
ter uma casa, ter um carro, fazer uma faculdade, ter um casamento abençoado, ter filhos na presença de Deus. Não é pecado essas coisas, desejar essas coisas. Ou mesmo em termos de reconhecimento, olha, ter um diploma, não é? Um diploma de medicina, de engenharia. Que bênção isso na vida. A sociedade precisa disso, precisa desses profissionais. E quem sabe você é um deles que está lutando por isso. Mas eu quero dizer que talvez existam sonhos maiores ainda que você não percebeu, que são os sonhos de Deus para a sua vida. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Senhor, fala com ele assim: Senhor, eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero, mas eu queria saber verdadeiramente o que o Senhor tem para mim. E aí, meu irmão, você pode saber que esse sonho, ele vai se concretizar, ele vai se tornar uma realidade na sua vida. É importante que nós tenhamos fé, que nós não percamos a esperança, se nós tivermos que passar por esse processo doloroso. Temos que confiar que nós servimos a um Deus que nos ama, que se importa conosco e que certamente tem sonhos e planos a nosso respeito. Ainda que esses sonhos não sejam exatamente aquilo que nós imaginamos. A minha oração, e nós vamos orar daqui a pouco, é que hoje, através do Espírito Santo, o Senhor renove e restaure os seus sonhos. Se são sonhos que dependem apenas do seu esforço próprio, continue tentando, continue lutando, continue se capacitando, se atualizando na sua profissão aí, porque Deus pode honrar você. Não importa qual seja a sua atividade, Deus pode te honrar. E se são sonhos que estejam alinhados com a vontade do Senhor, por mais impossíveis que eles possam parecer, não se desespere, não perca a fé. No tempo certo, eles vão se cumprir. Martin Luther King, que eu citei como exemplo aqui, foi assassinado. E ele não viu o seu sonho ser concretizado. Ele não viu, mas ele deixou uma semente plantada. E as gerações que vieram depois dele já viram uma conscientização muito maior da sociedade em relação aos princípios que ele morreu defendendo. Abraão recebeu de Deus a promessa de que seria pai de uma multidão de filhos. Ele andou na terra movido por essa promessa. Quantos filhos Abraão teve? 2. Ele recebeu de Deus a promessa de que seria pai de uma multidão. Teve 2 filhos. Só que um dos seus 2 filhos teve 12 filhos. E um desses 12 encabeça uma das 12 tribos de Israel, que simbolicamente hoje representam o povo de Deus aqui na terra. O sonho de Deus para Abraão, de que a multidão de seus filhos seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, se cumpriu. Hoje, nós, eu e você, somos milhares de filhos de Deus aqui na terra. E Abraão é chamado nas Escrituras de pai da fé. O que eu quero que você guarde no seu coração em relação a essa palavra é o seguinte: Deus restaura sonhos, mas antes Ele alinha a nossa vontade com a vontade dEle. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, o seu sonho, aquilo que você tem buscado, o seu milagre, e eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. O primeiro sonho que Deus tem para a sua vida é que você seja cheio do conhecimento de Deus e se entregue à vontade dele, reconhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Chegue ao pleno conhecimento da verdade, a verdade é Cristo, e seja salvo. Esse é o maior sonho de Deus para você. Se esse aí se cumprir, os outros
serão bênção, mas serão assim secundários. A maior vontade de Deus para a sua vida é que você passe a eternidade com Ele. Então, se você ainda não recebeu a Jesus, se você ainda não o confessou como seu Senhor e como seu Salvador, hoje Deus bate à porta do seu coração e te convida para fazer parte dessa grande família. Apenas escreva nos comentários aí: eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E nós vamos orar por você. Eu convido aqueles que já são salvos, aqueles irmãos que estão acompanhando essa transmissão, a orarem por essas pessoas que estão entregando a sua vida para Cristo nesse momento. São muitos comentários aqui no YouTube e aqui no Instagram de pessoas que talvez eu nunca veja na vida, mas na eternidade nós vamos nos encontrar, nós vamos estar na presença do Pai. Amém? Talvez você já um dia confessou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas se afastou dos caminhos de Deus, andou afastado da presença de Deus, da igreja, e talvez você chegou aqui nessa mensagem, e você chegou até esse ponto. Deus convida você hoje a voltar à presença dele. Deus tem planos e sonhos para se cumprir na sua vida, mas antes de tudo, Ele quer você novamente. E Ele te recebe de braços abertos. Assim como aquele filho que é mencionado ali nos evangelhos, que deixou a casa do pai e andou por caminhos errados, aquele pai recebeu o filho de braços abertos. Deus também recebe você. Volte para os braços do Pai. Amém? Eu quero que você me ajude aqui nessa oração. Nós vamos orar por todos os pedidos que são colocados aqui, pelos sonhos que foram registrados aqui, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos conceda graça, nos conceda o favor dele, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu quero te apresentar cada vida, Senhor, que é representada, cada família que é representada por esses irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Contempla, Senhor, as suas necessidades. Vá de encontro aos seus sonhos. E segundo a tua vontade, conceda-lhes aquilo que estiver no teu coração. Em nome de Jesus, nós nos rendemos à tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a nossa. Sabemos que os teus sonhos são melhores do que os nossos. Por isso nós consagramos a ti toda a nossa vida. Entregamos a ti o nosso futuro, os nossos dias, toda a obra das nossas mãos. Nós consagramos ao Senhor a nossa família, nossos bens, o nosso ministério, a nossa casa. Tudo isso seja usado como um instrumento para o teu louvor e para a tua glória. Deus, eu peço que o Senhor receba de braços abertos esses irmãos que aqui nos comentários estão entregando a vida ao Senhor. E aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que o inimigo não os tire mais da tua presença, que o apelo do mundo não seja maior que o apelo do Espírito Santo, chamando ele para perto do Senhor. Restaura os nossos sonhos. Restaura, Senhor, os nossos sonhos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória e de milagre para você. Em nome de Jesus. Amém.